Continuando o nosso estudo da terceira fase do modernismo no Brasil, sobre a poesia, nós já vimos o concretismo e o Ferreira Goulart. Agora nós vamos ver sobre João Cabral de Melo Neto e o Mário Quintana. O João Cabral de Melo Neto é um caso bem emblemático da nossa literatura, porque ele é considerado um grande poeta que segue a mesma linha do Carlos Drummond de Andrade, ou seja, um poeta cuja racionalidade às vezes assusta. É realista, ele é a favor da objetividade da poesia, do trabalho com a linguagem, e ele não acredita em inspiração e espontaneidade na poesia. Ele acha que junto com a inspiração é preciso o trabalho de poeta. Qual é esse trabalho? A linguagem. Então, ele dá muito valor à linguagem, ao peso que as palavras alcançam. Então, ele é um poeta que, como Carlos Drummond de Andrade, não coloca a emoção na frente da razão. Ele também tem uma literatura muito voltada para a metalinguagem, né? A literatura discutindo sobre a própria literatura, a denúncia social, sem querer apelar para o sentimentalismo e principalmente para a temática nordestina, né? A situação sofredora do homem que vive no sertão nordestino. Ele, por incrível que pareça, é mesmo a literatura cubista, criticando muito a terceira fase, ele era a favor do cubismo, né? Tinha traços cubistas e surrealistas na sua poesia. A obra do João Cabral de Melo Neto é regionalista e toda a ambientação é a proximidade das cidades de Olinda e Recife e do interior, do sertão, né? Inclusive a obra Morte e Vida Severina, a mais famosa do João Cabral, é um retirante que sai do interior e segue o leito do rio Capibaribe para chegar em São Paulo, um imigrante. Então, ele vai falar sobre essa vegetação, sobre essa secura, sobre essa falta de recurso. Então, ele é acusado, né, de ser um autor difícil, hermético, que a obra dele é difícil da gente entender, adentrar. E ele se explica falando que o que ele fala, o tema dele é essa dureza, né, de ser um morador do sertão nordestino. Este é o tema dele. Como ele fala? Ele fala com uma linguagem correspondente ao tema. Então, com uma linguagem seca, objetiva, pronta, né? Inclusive, a pedra, a dureza da vida está relacionada à pedra, que é o símbolo dessa vida difícil. Por quem? Em nome de quem que ele fala? Desse sertanejo, desse retirante, desse sofredor. E para quem ele fala? Para quem ele faz esses poemas? Somente para as pessoas que estão interessadas em conhecer como é viver no interior, como é viver a seca, como é ser um sertanejo. Então, por isso que as pessoas acham que a sua obra é tão difícil. Aí ele vai falar, ó, no sertão a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. O que ele quer dizer com isso? Que o tema, a linguagem, as personagens, todas nos remetem à dureza, né? Como é viver num lugar tão difícil. É por isso que às vezes a obra é tão difícil de ser compreendida. Uma coisa interessante que a gente tem que falar, por que o João Cabral de Melo Neto se tornou um grande nome da terceira fase do modernismo, é porque ele fugiu daquele entusiasmo da geração de 22, né? Que se achava heróica por ter mudado as artes. Então, ele não participava desse pensamento, ele não queria que a literatura fosse
invenção de moda. Então, ele constrói uma poesia não lírica, não confessional, presa à realidade e dirigida pelo intelecto. Eu vou falar da realidade com convicção do que eu sinto, mas com racionalidade, sem colocar a razão, sem colocar a emoção na frente da razão. E como os outros autores, ele vai ultrapassar a geração de 45, ele vai continuar escrevendo, ele é contemporâneo, vai passar para a literatura contemporânea, assim como os outros, devido à grandeza da obra. E ele era também um vanguardista, porque ele era a favor da poesia concreta, embora a geração de 45 seja chamada de neoparnasiano, e ele, quando fazia a poesia dele convencional, gostava de se esmerar pela linguagem. Isso não quer dizer que ele não fosse a favor, né? E se aproximasse do concretismo, que também fez grande revolução naquela época. O João Cabral de Melo Neto é conhecido pela grandeza da obra dele, principalmente do Alto de Natal, chamado Morte e Vida Severina. O que é um alto? É um gênero literário em que se leva uma mensagem de ética, de moral. Então, o Alto de Natal, Morte e Vida Severina, ele vai falar, não é de Natal, não é do dia 25 de dezembro. Ele vai falar, ele se chama Alto de Natal porque para os cristãos o Natal é uma época de renascimento. Então, ele vai falar sobre renascimento, né? A pessoa sai, o retirante sai do Nordeste e vai buscar o seu renascimento, uma outra vida em São Paulo. Então, é isso que vai acontecer com Severino. E aí ele inverte. Ao inverter a ordem vida e morte, ele vai dar uma outra composição, um outro sentido para esse alto. Né? Então, eu saio da morte, vou procurar a vida, eu saio do sofrimento e vou procurar uma vida que eu seja mais digno. E aí, Severina. Severina vem do nome Severino, mas se torna um adjetivo, porque vai ser um adjetivo para designar aquelas pessoas que vivem a vida igual a do Severino, uma vida dura, buscando sempre fugir da seca, retirar e chegar a São Paulo e viver uma vida melhor. Morte e Vida Severina é um poema longo, né? Muito bonito, existe o filme na internet, quem quiser ver, existe a minissérie, aliás, quem quiser assistir pode assistir, vai se encantar e se emocionar, embora ele seja dramático, ele não apela para o sentimentalismo. Ele tem 18 partes e é dividido em duas partes. A primeira, até a 9, é a morte, onde o Severino segue o rio Capiberibe até Recife. E aí, até a parte 9, a gente vai ver só tristeza, só morte, é enterro, é gente passando fome, é secura, então é muito sofrimento. Da parte 10 ao 18 é a vida. É quando o Severino chega em Recife, só que ele tem uma surpresa. Ele chega pelos mangues de Recife, então ele sai do Nordeste atolado em poeira, andando sobre pedras, passando fome, e chega em Recife pelo lado dos mangues, em que as pessoas estão atoladas, né, na lama, à procura de alimento. Então, aí ele vai começar a se questionar onde que está a vida, né, onde que está a dignidade dessas pessoas, que ele achava que chegasse em Recife seria diferente, e ele chega e não é. Mas, no entanto, ele passa por um momento do nascimento de uma criança. E aí ele vai ver o envolvimento das pessoas com essa criança e vai ver os presentes que as pessoas levam para essa criança, os presentes tão simples. E aí ele começa a ver que o valor está na vida. Cada criança que nasce, a esperança de que essa pessoa vá fazer a diferença. Então, a vida não está na chegada do Severino em Recife, mas na vida desta criança que nasce e que se torna a esperança de um mundo melhor.
Como eu disse, o alto é longo e eu vou passar aqui só duas estrofes, dois pedacinhos da primeira parte, onde ele se identifica. O Severino, ele é um poema narrativo em que o Severino é que vai falar. O meu nome é Severino, como não tenho outro de Pia. Pia é batismo, né? Não tenho outro nome de batismo. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Todo mundo lá tem nome de Severino porque é o nome de um santo famoso, né, de Romaria. Então, ele começou a ser chamado de Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Então, cada um é Severino da Maria, do João do Joaquim. Então, eles vão colocando o nome dos pais e dos avós, ou dos maridos, das mães, para identificar o tanto de severinos que tem no Nordeste. Aí ele prossegue. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Temos o mesmo nome, a mesma vida difícil e também a mesma morte. Aí ele vai explicar qual é a morte. É a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Olha para você ver, quem tem 30 anos no Nordeste já viveu muito, já está perto de morrer, ou se você tem 20, você precisa lutar pela vida, e de fome todo dia um pouquinho. Todo dia você é morto um pouquinho, até as crianças antes de nascer já nascem, né, com fome. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Sina é destino. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Como que a gente abranda essa terra? Lutando, suando em cima dela. Só assim que a gente consegue sobreviver. O poema é longo, ele continua dando as explicações da retirada dele. Aí na primeira parte ele vai falar dos problemas e na segunda parte da esperança e da expectativa de chegar em Recife. Catar Feijão é um poema muito conhecido do João Cabral de Melo Neto, porque ele é metalinguístico e ele auto se explica. O estilo dele, né, está explícito nesse poema. Ele vai fazer uma analogia entre catar feijão e escrever. Ele fala que catar feijão se limita com escrever, está muito próximo. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. Depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele, jogar fora o leve e o oco, palha e eco. Antigamente catava feijão, era do jeito que o feijão era colhido, né? Junto com as pedras, as folhas, a poeira toda. Então jogava o feijão na água, deixava boiar todas essas sujeirinhas e jogava fora. Então só afundava o feijão bom. Aqui ele vai falar que a mesma coisa é escrever. Você joga tudo, todas as suas ideias, todas as suas palavras na folha de papel e depois as que forem leves, as que não tiverem sentido, as que forem as palavras fúteis, você joga fora. Ora, nesse catar feijão entra um risco. O que de entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras. A palavra dá à frase grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca como risco. Ora, se você for catar feijão e junto com o feijão afundar uma pedra, é perigoso, você pode até quebrar o dente. Mas se na hora que você for escrever um texto, junto com as suas palavras, ficar alguma palavra pesada, que tenha muito significado, esta palavra é o que vai dar valor a seu texto. O texto precisa ter alguma pedra em que você tropece, alguma pedra que faça com que você pare e não deixe a sua leitura ser fluviante, contínua,
há sempre que ter uma palavra que faça com que você pare e reflita sobre o que o autor disse. Um outro poeta muito importante para a terceira fase do modernismo é o Mário Quintana. Ele nasceu em Alegrete e morreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Morreu no dia que o Ayrton Senna morreu, 5 de maio de 1994, e é considerado um dos grandes poetas do século XX. Embora ele não tenha participado da Academia Brasileira de Letras, ele recebeu muitos prêmios pela sua obra. O Quintana, ele é conhecido como o poeta das coisas simples. Simples em literatura é um elogio. É você saber falar com simplicidade, com naturalidade, as coisas complexas da vida. E ele tinha esse dom, né? Então, é uma poesia muito humana, muito acessível, né? Embora ele seja muito racional também, mas é uma poesia muito singela, muito agradável, né? Todo mundo fala que ele parece um pouco Charles Chaplin, aquela falsa inocência, né? Fala das coisas graves, mas com singeleza, com muita simplicidade, como se fosse um homem comum. O Mário Quintana, apesar de ter morrido velho, ele não se casou, não teve filhos e a maioria do tempo dele ele morou em hotéis antigos. Então ele era um homem muito só. Isso não quer dizer que a obra, né, seja melancólica, triste, mas ele falava de coisas tristes. Falava sobre a morte, lembrava muito da infância, observava muito Porto Alegre. Porto Alegre é tema de muitos poemas dele, né? Então ele falava com muita ironia desse cotidiano na cidade, o progresso que ele estava acompanhando. Muitos poemas uma das marcas do Mário Quintana, muitos poemas são curtos, mas não deixam de ser reflexivos, né? E com muita propriedade que ele fala dos temas mais simples do cotidiano. Das utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. Então, nunca deixe de sonhar. Às vezes a gente acha que as coisas que estão distantes não fazem bem para a nossa vida. Olha como as estrelas estão longe, mas olha como que ela ilumina o nosso caminho. Outro poema, Relógio. O mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família. Olha que reflexão sobre o tempo, né? Um tempo que o relógio é testemunha e ele está relembrando justamente o tempo, as gerações passadas. O Mário Quintana, ele tinha umas tiradas muito irônicas sobre temas que a gente às vezes tem dificuldade de falar no dia a dia, né? Então ele escreveu uma vez: Amigos, não consultem os relógios quando um dia me for de vossas vidas, porque o tempo é uma invenção da morte. Não o conhece a vida, a verdadeira, em que basta um momento de poesia para nos dar a eternidade inteira. E brincando com a morte é a libertação total. A morte é quando a gente pode, afinal, estar deitado de sapato. Então, da maneira como você vive a vida, você já vai se preparando para a morte. E ela deve ser uma coisa muito natural, esperada como qualquer outro evento na nossa vida. Entre muitos poemas do Mário Quintana, esse é um dos mais conhecidos. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.
Então, esse é o que a gente faz, a gente vai procrastinando as coisas na vida da gente, né? Fica em casa, fazendo o dever de casa da vida. Ah, já são 6 horas. Não, tem tempo, ainda posso fazer muitas coisas. Ah, já é sexta-feira, eu deixei algumas coisas para fazer. Quando a gente assusta, já se passaram 60 anos e não dá tempo de voltar atrás. Então, se ele pudesse voltar atrás, ele ia começar como? Não olhando para o relógio, vivendo a vida intensamente, né? Jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Viver o hoje e agora. E por último, para terminar, sonhar é acordar-se para dentro. Quem não sonha não sabe viver, não sabe se programar, não sabe viver a realidade. Tá certo? Então, com esses autores de poesia, nós terminamos esta parte da terceira fase do modernismo e agora nós vamos passar para a prosa, começar a falar da Clarice Lispector, da Lígia Fagundes Telles e do Guimarães Rosa. Tchau!